Boa noite a todos, irmãos e irmãs. É com muita alegria que voltamos a nos encontrar através do nosso canal Encontrando o Espiritismo, canal que tem por objetivo divulgar os nossos estudos a respeito da doutrina dos espíritos. Hoje abordaremos o tema Atmosfera Espiritual. Desejamos que os irmãos e irmãs que gostarem do nosso trabalho se inscrevam neste canal, pois assim possibilitarão receber o aviso dos vídeos na íntegra e estimular os mecanismos de pesquisa para que outras pessoas possam receber a mensagem que enviamos. Por isso, rogamos sempre a Jesus que nos ajude, que nos inspire a tornar nossa palavra de fácil entendimento e que se torne útil a tantos quantos nos seja possível transmiti-la e a tantos quantos se faça necessário. Isso dito, antes de entrarmos na nossa apresentação propriamente dita, gostaríamos de lembrar as palavras do evangelista Mateus, que no seu evangelho, no capítulo 13, versículo 10 a 14, nos disse: Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías, quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Por isso, muitos de nós, ainda ao ouvirmos as palavras de Jesus, não a compreendemos, ou não temos a noção do código divino de vida que ele trouxe para a humanidade, porque simplesmente não alcançamos a realidade espiritual das suas palavras, porque nossos pensamentos e entendimentos ainda estão voltados para a materialidade. Muito bem. Gostaríamos de lembrar também as palavras de Chico Xavier, quando ele nos disse: O problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso da eternidade. Isso é Chico Xavier, mais uma vez, nos chamando a atenção à necessidade que temos de desenvolvermos em nós o sentimento em torno daquilo que é perene, pois estamos, como bem disse ele, muito mais preocupado naquilo que o espelho reflete do que na imagem propriamente dita, ou seja, no princípio das coisas. Muito bem. Isto dito, entremos nas nossas considerações a respeito da atmosfera espiritual. E começamos com uma questão: de que seria ou de que é constituída essa atmosfera? Quando nos voltamos ao entendimento a respeito da palavra atmosfera, de início vem em nossas mentes o entendimento ou a lembrança das diversas camadas da qual a atmosfera terrestre é formada, ou seja,
as diversas camadas de ar, segundo a sua densidade e segundo a composição. Isso porque o homem consegue mensurar e medir a atmosfera segundo a sua constituição. Entretanto, quando nos referimos à atmosfera espiritual, se faz necessário o devido cuidado nas informações e orientações trazidas pelo mundo espiritual, pois sabemos que, embora ela esteja nos influenciando, ela faz parte do mundo espiritual com o qual interagimos incessantemente, embora ainda não dominamos ou tampouco compreendamos essa realidade. E para ajudar nas nossas reflexões, nós fomos buscar orientações através da obra de Hermance Dufour, que foi publicado no ano de 2005, no romance Lírios de Esperança. Psicografia de Vanderlei Oliveira. Nesse livro, Hermance nos traz algumas informações estatísticas a respeito da população existente no mundo espiritual em torno do planeta Terra. População essa que naturalmente faz parte da nossa atmosfera espiritual. Nos diz Hermance que na virada do milênio, ou seja, no ano 2000, o quantitativo de 30 bilhões de espíritos na atmosfera terrestre. Isso é uma estimativa que nos dá através da obra citada. Hermance também nos informa que desses 30 bilhões, 4 quintos estão desencarnados, ou seja, 24 bilhões, e 1/5, naturalmente, desencarnado, formando o quantitativo de em torno de 6 bilhões de espíritos no corpo de carne. Para fundamentar melhor, para referenciar melhor, aliás, esse dado, nós fomos buscar na fonte da estatística fornecida pelo Banco Mundial, onde o Banco Mundial nos mostra que no ano de 2000 nós éramos 6 bilhões e 115 milhões de seres viventes no plano terreno. No ano de 2018, nós já éramos pouco mais de 7 bilhões e 500 milhões de seres viventes no plano material. Resta saber se esse quantitativo manteve-se à proporção de 1/5 de encarnados para 4 quintos de desencarnados, ou simplesmente desses 4 quintos encarnados encarnaram, não é? Cerca de 1,5 bilhão de habitantes no plano terreno. Isto apenas a título de curiosidade para nós nos referenciarmos a respeito de habitantes encarnados e desencarnados que naturalmente influenciam na atmosfera espiritual do nosso planeta. Nos conta Hermance que dos espíritos encarnados, ou seja, desses 6 bilhões, 66,5% são almas doentes que purgam dolorosos processos de reeducação. 33,5% são corações na busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes estão os missionários coletivos ou encarregados, que venham a corroborar com o planejamento do progresso e bem-estar social. Ou seja, Hermance
nos informa que desses 6 bilhões, pior ainda, dos 33,5% dos 6 bilhões referidos, são pouquíssimos os que estão procurando colaborar, não é? Corroborar, como bem diz, o planejamento do progresso e bem-estar social. E a pergunta que não quer falar, que não quer calar, é: onde estamos entre estes 6 bilhões de encarnados? Muito bem. Dos 24 bilhões, nos conta Hermance que 50% dos espíritos estão em patamares de luta e de sofrimento. 25% cooperam na tarefa regenerativa dos outros. E os outros 25% são condutores elevados que velam pelo plano do Cristo. Ou seja, existe um quantitativo de 25% de 24 bilhões, ou seja, em torno de 6 bilhões de espíritos, que são missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores, auxiliares galácticos, a maioria deles liberados da reencarnação, ou ainda inúmeros homens e mulheres comuns que venceram as provas expiatórias no suceder das reencarnações. E a pergunta que não quer calar é: onde estaremos quando desencarnarmos e voltarmos para a pátria espiritual? A que quantitativo nós nos identificaremos? Hermance, através dessa obra, nos passa algumas outras informações estatísticas bem interessantes que nós passamos a expor a seguir. Nos conta Hermance que, em condição de dor e doença, temos 16 bilhões em ambos os planos. 4 bilhões no corpo e mais 12 bilhões em regiões de pavor e desequilíbrio. Uma média de 3 desencarnados para um na vida física. Vivem em tormenta, totalizando um pouco mais de 50% da população do orbe. Dos 16 bilhões, 4, apesar de enfermas, estão em busca do bem, o que não deixa de ser uma boa notícia. Ao menos a terça parte desses 16 bilhões buscam se melhorar. Outros 4 bilhões são criaturas perversas que deliberadamente agem no mal. 8 bilhões se encontram em postura de indiferença ou indecisão, com fortes apelos para a apatia e o desânimo. 12 bilhões trazem em comum a falta do idealismo superior e o apego às questões materiais, 2 traços que se distribuem de conformidade com a individualidade, seus pendores, seus valores e sua cultura. 4 bilhões gerenciam o mal através da perversidade. Nada menos que 1 bilhão em plena sociedade terrena, destilando o fel da cultura nociva e da atitude insana, enquanto outros 3 bilhões ainda guardam os postos mais elevados nas ordenações infernais, junto às esferas extrafísicas. Ou seja, são números bastante curiosos que nos sugerem um olhar mais cuidadoso. Aqui nós trouxemos apenas as informações superficiais para tentar despertar nos irmãos o interesse da busca do entendimento do que representa esse quantitativo na leitura desta obra. E ainda nos conta Hermance que o excremento mental da expressiva parcela da humanidade
decorre de hábitos primitivos e atitudes perversas. Contamina a psicosfera terrena com espessa nuvem bacteriana, capaz de provocar desequilíbrio de variado matiz. Não sei se percebem os irmãos que nos escutam que Hermance nos dá a notícia que é a atitude mental que produz o que ela chama com muita propriedade de excremento, né? Aquilo que produzimos através do nosso pensar, ou pelo menos da humanidade em grande parcela, encarnada e desencarnada, fruto dos hábitos e costumes primitivos que ainda a humanidade alimenta dentro de si. Continua Hermance, dizendo: organizações que envelheceram nas técnicas do mal, da sordidez, da crueldade e da inteligência dedicada às guerras, mas que nunca agitaram seus bastões de ódio contra as felizes investidas do alto em seus túmulos de maldades. Ou seja, criaturas que permaneceram cristalizadas na maldade, envelheceram, por assim dizer, ligadas ao mal, mas que nunca se voltaram ou deram a atenção necessária às ações investidas do mais alto em prol das suas regenerações, ou das nossas regenerações, podemos dizer. E conclui Hermance: essa matéria mental, por si só, representa pesado ônus para o psiquismo humano, que, para se ver livre de seu contágio, carece de severo regime e asseio nos pensamentos, nos costumes, oração defensiva, meditação e na ação benfazeja. Ou seja, Hermance nos alertando que para podermos tratar essa condição de pensar tão inferior, é necessário o regime nos nossos pensamentos voltados para a oração, para a meditação e na prática da caridade. Muito bem. E aí a grande pergunta: de que é constituída a atmosfera espiritual? Para responder a essa questão, nós vamos buscar a Gênese, no capítulo 14, onde a espiritualidade, no item 5, nos diz: os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se chama ou que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É disso que é produzido a atmosfera espiritual. Simplesmente dos fluidos que estão mais próximos da materialidade. Fluidos esses que são produzidos, na grande parte, pelo pensamento dos seres encarnados e desencarnados. No item 18, a espiritualidade complementa: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos espirituais. Ou seja, os fluidos que estão pairando na atmosfera espiritual são produzidos na realidade pelo pensar do homem encarnado ou do homem desencarnado. E conforme a sua natureza, ele pode sanear ou viciar essa atmosfera. A Gênese, ainda no capítulo 14, no item 16, nos diz: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Ou seja,
é a espiritualidade nos esclarecendo que os pensamentos negativos, os pensamentos inferiores, agem semelhante ao mau cheiro, que diante de um ambiente onde o ar é puro e respirável, ele simplesmente corrompe, não é? Simplesmente torna ruim, torna negativo o ar que se respira, como a atmosfera espiritual se torna negativa diante dos pensamentos inferiores. Muito bem. E de que natureza são esses fluidos? Embora a Gênese já tenha nos dito, podemos ampliar esse entendimento buscando na questão 22 do Livro dos Espíritos a pergunta que Kardec fez à espiritualidade, da seguinte forma: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E a espiritualidade respondeu: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Ou seja, de cara, a espiritualidade superior nos dá informes que existem condições da matéria que simplesmente o homem ainda desconhece. E continua: pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Ou seja, a espiritualidade conclui dizendo a nós que existem condições materiais ou fluidos espirituais, por assim dizer, que simplesmente o homem ainda não o conhece. Na questão 87 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte forma: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a espiritualidade nos responde: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. Sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus usa para a execução dos desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Na Revista Espírita de 1865, Mesmer tem uma comunicação divulgada ou publicada por Kardec, quando ele nos diz: o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. É o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-túmulo. Na questão 1012 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade. Haverá no universo lugares circunscritos para penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? E a espiritualidade respondeu: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de imperfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe
especialmente destinado a uma ou outra coisa. Ou seja, nessa questão, a espiritualidade nos evidencia, nos reforça a compreensão de que no mundo espiritual não existem lugares circunscritos. Cada um vai segundo as suas possibilidades de entendimento e condição evolutiva. Não existem lugares circunscritos ou fechados como alguns de nós imaginam. E continua a espiritualidade. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Ou seja, é segundo o ambiente que nos encontramos, que fomos ou que somos possíveis nele habitar, que nos possibilitam vivermos de forma feliz ou desgraçadas. E a espiritualidade nos deixa muito claro que aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em torno de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor, que todos somos responsáveis pelo estado de dificuldades morais que vivem o planeta, cuja resultante será a consequência da evolução de seus habitantes. Ou seja, dá para nós entendermos claramente que a atmosfera espiritual resultante no nosso planeta é o resultado daquilo ou daqueles habitantes que neles vivam e alimentem dentro de si os seus sentimentos, pensamentos e valores interiores. Pois cada um irradia seus pensamentos positivos e negativos com energia emocional. Induz noutras mentes igual teor vibratório. Cria comunitariamente um ambiente psíquico onde todos vivem, seja no corpo ou no espírito. E na Revista Espírita de maio de 1867, Kardec registra: pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, família, cidade, nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia em vibração segundo a natureza moral dos espíritos. São as nossas criações mentais, o que cria e o que produz a atmosfera espiritual. Nossas atitudes refletem nossas disposições mentais e emocionais. Quando escrevemos ou ditamos, não apenas alinhamos no papel as ideias, mas imprimimos também nossas disposições. Isso significa que podemos escrever com a nobreza da luz do que sentimos ou com as sombras do mal que realizamos. E na questão 1012A do Livro dos Espíritos, Kardec voltou a questionar a espiritualidade. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais quais o homem os imagina? E a espiritualidade respondeu de forma muito clara, dizendo: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Ou seja, de forma muito clara, a espiritualidade nos diz que estamos reunidos segundo as nossas sintonias, segundo as nossas simpatias uns com os outros. Porém, não podemos ir ou estar em todos os lugares, senão aqueles que são espíritos perfeitos é que podem ir a todos os lugares. A localização absoluta das regiões
das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Vem da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Ou seja, é a espiritualidade, mais uma vez, esclarecendo-nos que nós, seres encarnados, temos, se não por hábito, mas a necessidade de podermos nos referir a qualquer realidade, senão a materializando ou tentando materializar. E é isso que muitas das vezes fazemos ao nos referir ao mundo espiritual. Precisamos, não é? Para o nosso entendimento, muitas das vezes, dar uma noção material da realidade espiritual, quando, na verdade, o que ocorre é justamente o inverso. É a realidade material que é consequência de uma realidade espiritual. A vida no mundo espiritual é separada por faixas vibratórias de acordo com a evolução dos espíritos. Isso fica muito claro com as mensagens que fomos buscar nas diversas referências bibliográficas aqui citadas. Quanto mais elevado, mais sutil será a faixa e mais evoluídos serão os espíritos que nela se encontram. Quanto mais baixa, mais densa será a faixa e mais atrasados os seus habitantes. Do mesmo modo, varia a frequência vibratória, sendo maior ou menor a sutileza das construções existentes no plano espiritual. Ou seja, de acordo com a frequência vibratória ou da condição evolutiva, a realidade espiritual pode ser mais sutil ou menos sutil, tendo como referência a nossa percepção ou nosso entendimento. Muito bem. Tendo isto dito, podemos questionar quais são as características da dimensão espiritual mais próxima da Terra, ou seja, do nosso mundo material. Podemos dizer, sem medo de errar, que essa faixa é composta de fluidos densos, ou seja, uma faixa densa de realidade espiritual. Ela compõe-se de uma mistura de vibrações grosseiras de desencarnados e encarnados. Ela nos atrai e temos sintonia com essa faixa vibratória. Participamos da formação e manutenção desta região com nossas vibrações mentais. E ela continuará existindo enquanto mantermos os nossos desequilíbrios mentais. Os espíritos que lá habitam são semelhantes a nós e vivem lado a lado conosco, todos os dias, observando nossos atos, pensamentos e sentimentos, prestando atenção às nossas atitudes. Ou seja, é uma realidade existencial que está colada a nós, contínua a nós. Não no mesmo plano vibracional, mas ocupando a realidade, né, que nós também participamos dela, pela afinidade e condição de valores mentais que habitamos dentro do nosso ser. E quem nos dá notícia a respeito dessa dimensão espiritual é André Luiz, que na obra Nosso Lar passa a nos dar alguns detalhes da realidade dessa dimensão que denominou de umbral. Ele nos conta que o umbral começa na crosta terrestre, sendo uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar
às portas dos deveres sagrados. Funciona como uma região destinada a esgotar os resíduos mentais, uma espécie de zona purgatória, onde se queima o material das ilusões adquiridas, quando menosprezamos o sublime ensejo de uma existência terrena. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior, ressaltando que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Observem, meus irmãos, que enquanto nós encaramos, ao termos notícia da realidade umbralina, que eventualmente pode nos aguardar, dependendo dos valores que desenvolvermos durante a nossa existência terrena, como uma realidade pesarosa, é para um espírito já esclarecido, como André Luiz, encara a realidade umbralina como um benefício da providência divina que nos possibilitou nos tratarmos, nos melhorarmos diante dessa realidade. E podemos dizer que temos alguns informes a respeito dessa região, sabendo que ela e por ela nos atraímos por afinidade e semelhanças na Terra e no mundo espiritual, pela lei das afinidades. Aqueles com sede de vingança e ódio se atraem para localizações comuns do outro lado da vida. Juntas, as forças mentais de todos acabam por construir um ambiente, uma região repleta de criaturas emocionalmente desequilibradas, unidas pelo pensamento, não produzirão um local bonito e agradável. Além da emissão diária dos fluidos que contribuem para a formação do umbral, existem nossos vícios materiais: cigarro, álcool, droga, comidas em excesso, etc. E André Luiz nos lembra, com muita propriedade, na obra Entre a Terra e o Céu, que o orgulho, a vaidade, a tirania, o egoísmo, a preguiça e a crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, corpo físico e corpo espiritual. E o testemunho mais realista que podemos dizer que já encontramos foi trazida pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que em duas obras de psicografia de Divaldo Pereira Franco nos falou de forma pormenorizada da nossa realidade, da atmosfera que circundeia o nosso planeta. Nos conta Manuel Filomeno de Miranda nas Fronteiras da Loucura, que ao retornar à vida espiritual, ou seja, após o seu desencarne, ele percebeu que faixas vibratórias concêntricas envolviam a Terra, das mais densas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas da crosta. Eram vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que, de alguma forma, sofriam-lhes a condensação perniciosa. Na obra Entre os Dois Mundos, nos conta Manuel Filomeno de Miranda que, ampliando a visão sobre essa realidade, ele verificou que próximo aos encarnados pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, que difícil era delimitar uma ou outra faixa de convivência. Ou seja,
do mundo espiritual, da espiritualidade. O que observava Manuel Filomeno de Miranda era uma massa cinzenta, não é? Semelhante a uma nuvem, que na realidade nada mais eram do que as criaturas espirituais. E que, ampliando a visão, ele não conseguia, ou pelo menos com facilidade, não conseguia distinguir quais seriam os encarnados e os desencarnados. Com relação à população invisível, Manuel Filomeno de Miranda observara que esta era muito maior que a dos encarnados, que estes disputavam a vampirização dos encarnados que telecomandavam, motivavam as suas sensibilidades à ingestão de álcool, das quais eles participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos compassas no corpo físico. Ainda nos conta Manuel Filomeno de Miranda que a população invisível se interligava aos telecomandados, como bem disse eles, a demandas e orgias lamentáveis. Agrupamentos desenfreados atacavam os ridículos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Iniciavam, assim, difíceis processos obsessivos, misturando espíritos de aspecto bestial, verdugos e técnicos na vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante, com inúmeros encarnados. Fazendo vítimas do sofrimento, parasitas espirituais se acoplavam às vítimas que os dominavam, explorando as energias. Atiravam-nos aos abismos da luxúria desgastante e ao aviltamento moral da violência. A fim de mantê-los sintonizados, permitir-lhes a exploração até a exaustão de todas as forças, tornando insuportável a dor e o sofrimento das vítimas que voluntariamente deixavam-se levar. Era como que uma verdadeira infestação espiritual, nos conta Manuel Filomeno de Miranda. A verdadeira e perturbadora infestação na Terra. Assim se pronunciou Manuel Filomeno de Miranda. Em face dos desconcertos emocionais que exageros festivos produzem nas pessoas menos cautelosas. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, sincronizam com as mentes invigilantes. Pois é isso, meu irmão, que ocorre quando os seres humanos se entregam às festividades de altas aglomerações, onde a bebida, a libertinagem e a disponibilidade sem medida ocorre, realizado pelos nossos irmãos encarnados. E a mediunidade, ou seja, o médium, que muitas das vezes vão para essas festas imaginando ser apenas um momento de descontração. Nos conta Manuel Filomeno de Miranda que, no ambiente alimentado por pensamentos de sexo, drogas e álcool, naturalmente que o médium terminará por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbam o equilíbrio. Ou seja, nossos irmãos médios que não se enganem. Alguns acham que têm total proteção, total controle sobre a condição e a realidade mediúnica que experimenta.
mas não se dão conta que muitas das vezes a simples presença ou a convivência com esses fluidos pesados e negativos podem facilmente atingi-los e influenciá-los, tornando-se assim presa fácil de influências nefastas. Por isso, muitos irmãos nossos caem na sua tarefa mediúnica, por não terem a devida vigilância, o devido cuidado no pensar e no frequentar do seu dia a dia. Bom, meus irmãos, é o que nós pretendíamos trazer a respeito da atmosfera espiritual, por certo? Essas duas obras que citamos no final de Manuel Filomeno de Miranda nos darão ou nos dará uma condição mais ampla de visualizar ou de compreender o que é que paira na atmosfera espiritual terrena, próxima a nós, em torno de nós, as quais nós deixamos como sugestão para aqueles que desejarem se aprofundar nessa temática. Agradecendo a atenção de todos, desejando muita paz e que em breve nós nos voltaremos a nos encontrarmos nesse canal. Muita paz para todos.